Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? O seu sonho é conquistar a tão almejada, a tão desejada aprovação na OAB, conquistar a carteira vermelha para poder ser advogado, é isso que você quer? Pode ter certeza aqui que a gente vai ajudar você nesse objetivo. O meu nome é Jorge, eu tenho alguns cursos gravados aqui no Trilhante e nesse módulo a gente vai abordar a extinção da punibilidade. Nessa primeira aula, eu farei uma pequena introdução sobre o tema. Vamos juntos? Bom, vamos lá. Antes da gente entender o que é a extinção da punibilidade, a gente precisa entender o que é a própria punibilidade em si, né? Fica mais fácil entender o que é um conceito para depois entender aquilo que afasta esse conceito que a gente aprendeu, perfeito? Antes de tudo, fazendo uma rápida revisão sobre a teoria do crime, o que a gente tem? Que um crime, o que é? É um fato típico e antijurídico cujo autor pode ser culpável, perfeito? Então, na parte da tipicidade, a gente tem que ver se a conduta da pessoa, ela omissiva ou comissiva, né? Essa conduta, ela se adequa a alguma descrição prevista numa norma penal. Então, um indivíduo que mata uma pessoa, ele pratica uma conduta descrita no tipo do artigo 121 do Código Penal, né? Que é matar alguém, o crime de homicídio. Só que, na antijuridicidade, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Este fato típico, ele viola o ordenamento jurídico ou ele é autorizado pelo ordenamento jurídico? Então, se o indivíduo ele mata alguém, mas ele age em legítima defesa, o ordenamento jurídico não enxerga essa conduta como ilícita. Então, a gente teria um fato típico, mas que não é antijurídico. Agora, caso a ação da pessoa seja típica e antijurídica, a gente vai para a terceira etapa da teoria tripartite do crime, que é saber o quê? Esse indivíduo que fez um fato típico e antijurídico, ele pode receber pena do Estado? Aí é isso que se discute na culpabilidade. E a gente vai ter um crime perfeitamente consumado ou tentado quando o fato praticado pelo agente for típico e antijurídico e esse agente for culpável, perfeito? Aí a gente pode falar que existe um crime. Existindo um crime, surgirá uma quarta pergunta. Qual é? O Estado irá punir esse indivíduo? Porque pode ocorrer algumas hipóteses que a gente vai verificar neste módulo em que, mesmo existindo um crime, o Estado não poderá punir. Por exemplo, a gente tem o caso da prescrição. O indivíduo pratica um crime em 1960. Ele confessa com 100 anos no leito de morte depois de 30, 40 anos que esse crime aconteceu. Então, esse indivíduo não poderá ser punido, apesar de ter praticado um crime e confessado tal ato, por conta da prescrição. Perfeito? Deu para entender? Então, o que é a punibilidade? É a capacidade de o Estado exercer o ius puniendi em relação a alguém que tenha praticado um crime. E a extinção da punibilidade nada mais é do que hipóteses legais que impedem tal exercício, muito embora um crime tenha sido praticado. Bem simples, né? Não tem como errar. Aí, turma, existem as causas de extinção de punibilidade, elas estão previstas no artigo 107 da parte geral do Código Penal e a gente vai analisar todas elas com profundidade aqui no nosso módulo. E quais são essas causas de extinção de punibilidade previstas na parte geral do Código Penal? Primeiro, a morte do agente, a gente tem anistia, graça ou indulto, retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, que é também chamado de abolício criminis, a gente tem a prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, também tem a retratação do agente nos casos em que a lei admite, não é sempre e que essa retratação do agente gera a extinção da punibilidade, e também existe o perdão judicial nos casos previstos em lei também, não é qualquer crime que admite o perdão judicial. E aí surge a dúvida, né? Como quase todo rol no direito, surge a questão, esse rol do artigo 107 do Código Penal, ele é taxativo ou esse rol é exemplificativo? Turma,
esse rol do artigo 107 do Código Penal, ele é exemplificativo, porque existem inúmeras outras causas de extinção de punibilidade que estão previstas na parte especial do Código Penal ou na legislação penal extravagante. Só que elas fazem mais sentido de serem estudadas quando você analisa o crime ao qual essa causa de extinção de punibilidade pertence, entendeu? Como exemplo, não adianta eu falar aqui nesse módulo sobre o artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal, que é o peculato culposo, porque faz mais sentido analisar essa causa lá no estudo da parte especial no crime de peculato. Porque faz mais sentido, porque senão você começa a ter que explicar o que é peculato e vira uma bagunça no seu caderno. Deu para entender? Porque essa causa, ela só vai funcionar para o peculato. Algumas causas do artigo 107 podem funcionar para todos os crimes e outras não. Por isso que faz mais sentido estudar o artigo 107 do Código Penal, da parte geral do Código Penal, como as causas excludentes de punibilidade, perfeito? E a título de curiosidade, o que está no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal? Que a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade se lhe é posterior ou reduz da metade a pena imposta, tá? Isso funciona só para o peculato culposo, combinado? E aí, qual que é a natureza jurídica das causas de extinção de punibilidade? Elas podem ser causas excludentes de punibilidade mesmo, e também matéria, porque qual é a dúvida? Vamos supor, ninguém vai te perguntar a natureza jurídica das causas de extinção de punibilidade. Eles irão falar a morte do autor do crime. Qual é a natureza jurídica? Você pode responder causa de extinção de punibilidade e você também pode e deve responder matéria de ordem pública. E por ser uma matéria de ordem pública, elas podem ser arguidas ou reconhecidas de ofício em qualquer momento do processo, perfeito? E somente o juiz pode reconhecer uma causa de excludente de punibilidade, combinado? E aí, dessa sentença que reconhecer ou não reconhecer a causa de extinção de punibilidade, pode caber rese, né, que é o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 7 do CPP, ou pode caber habeas corpus. Eu sei que não é um recurso, mas essa sentença ela pode ser impugnada via habeas corpus, com fundamento no artigo 648, inciso 7 do CPP, perfeito? E aí, autonomia das causas de extinção de punibilidade. O que isso quer dizer? Isso está no artigo 108 do Código Penal. E tem a seguinte redação: a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Olha que redação simples. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Vocês entenderam todo este e outro? Parece prova de português, né? O que isso significa? Eu vou destrinchar esse artigo para vocês. A gente tem, a primeira parte que a gente tem que entender desse artigo é essa história de crime acessório e crime pressuposto. O que é isso? Um crime acessório é aquele que, para que ele seja praticado, ele exige um crime anterior. Então, esse crime anterior é o crime pressuposto e esse crime acessório é o segundo crime, é o crime que vem depois, perfeito? Por isso que ele é o acessório, ele depende do primeiro. Quer um exemplo? Por exemplo, para alguém praticar receptação, esse bem, esse objeto precisa ter sido furtado, roubado, ser resultante de latrocínio ou de estelionato anteriormente. Você precisa ter um crime patrimonial para depois gerar a receptação posteriormente, perfeito? Então, a receptação é um crime acessório e esse crime patrimonial antecedente, ele é o crime pressuposto, combinado? E o que o artigo 108 quer dizer? Se esse crime anterior for fulminado por uma causa de extinção de punibilidade, isso não afeta o crime que vem depois. Então, vamos supor, eu compro um relógio que era objeto de furto, perfeito? A polícia me pega. Agora eu alego, olha, o furto anterior desse relógio prescreveu. A polícia vai falar, o MP vai falar, o juiz vai falar com base no 108. Azar seu, porque esses crimes são independentes para fins de afetação de causa de extinção de punibilidade. Combinado?
E aí, a gente tem a história do elemento constitutivo. Isso faz sentido nos crimes complexos. O que é um crime complexo? É aquele crime que é formado pela junção de dois outros delitos. Por exemplo, sabe? Esse é o tchan de quando a gente assiste programa policial, né? Latrocínio é o roubo mais morte, é o roubo seguido de morte, que nada mais é do que o roubo mais o homicídio, certo? E aí, o que isso significaria? Que a eventual prescrição de um dos crimes que formam o crime complexo não afeta a do outro crime. Então, num caso de latrocínio, se o roubo prescrevesse, não afetaria o homicídio. Mas, gente, essa regra, desculpa o termo, ela é idiota. Por quê? Porque o latrocínio, ele não depende de, olha, o roubo, eu vou seguir o roubo autônomo, eu sigo o homicídio autônomo e depois eles se fundem e viram um latrocínio. Desde o começo do processo, o latrocínio tem um artigo próprio para ele, com a pena própria dele, certo? Então, segue as regras de prescrição do latrocínio e não do roubo e do homicídio individualmente. Deu para entender? Por isso que essa regra não faz sentido, porque o crime complexo, apesar de ele ser formado por duas outras condutas, ele é independente, ele seria um terceiro crime. Existe roubo, existe homicídio e existe latrocínio. Combinado? E aí, tem essa história da circunstância agravante, é parecida com essa regra anterior, que é a hipótese em que a agravante de um crime é, na verdade, um crime autônomo. Não entendeu? Por exemplo, o furto agravado pelo rompimento de obstáculo nada mais é do que um furto e um dano doloso, né? Você quebra o portão para acessar a casa e praticar um furto. E aí, o que a regra do 108 quer falar? Que a eventual prescrição do dano não afetaria a do furto. Só que essa é uma regra inútil de novo, galera. Por quê? Porque você não processa alguém por furto e por dano, caso haja rompimento de obstáculo. Você processa a pessoa pelo furto agravado, que é um crime próprio. Perfeito? É a mesma regra da anterior. Não faz sentido, mas está no 108 e eu estou explicando por que isso está no 108, tá? E aí a gente tem os crimes conexos. O que é essa regra do 108? O que ele fala? O crime conexo é a hipótese em que dois ou mais crimes são praticados e eles se relacionam. Então, por exemplo, a gente tem que se o homicídio é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, a gente tem uma modalidade de homicídio qualificado. Aí a gente tem que são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam um crime, ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. E aí o artigo 108 fala o seguinte, que a eventual prescrição de um dos crimes não afeta a imposição da qualificadora ou da agravante. Essa parte aqui do 108 faz todo sentido. Por quê? O que isso significa? Imagina que eu estou numa empresa e eu pratico um desfalque na empresa e ninguém percebe. Eu faço uma fraude ali e desvio o dinheiro para a minha conta, perfeito? Pratiquei um crime. E um subordinado meu descobre e começa a me ameaçar. Olha, ou você me promove ou eu conto para a diretoria. Ou você me dá um dinheiro ou eu conto para a diretoria. Eu perco a paciência, o que eu faço? Eu mato esse meu subordinado, perfeito? Homicídio, e eu tenho o meu crime anterior de ter dado um desfalque na empresa. Por que eu matei o meu subordinado? Para garantir a vantagem do meu crime anterior, porque se ele me dedurar, eu perco o dinheiro e vou preso, né? Faz todo sentido. E aí, o que pode acontecer? E é uma qualificadora do homicídio. A minha pena salta de 6 a 20 para 12 a 30. É prejudicial essa qualificadora, certo? E aí vamos supor que a polícia demora muito para me investigar, para descobrir o que aconteceu, e esse crime que eu fiz contra a empresa, ele prescreve. Só sobra o homicídio. Esse homicídio pode ser qualificado em razão de um crime anterior que prescreveu? Pode. É isso que está no 108. Combinado? E aí, a gente tem alguns nominhos que vira e mexe aparecem em prova. Que é, na verdade, a causa de extinção de punibilidade e as escusas absolutórias. Qual que é a diferença disso? Na prática, o resultado concreto é basicamente o mesmo. O indivíduo que praticou um crime, ele não vai ser punido. Agora, no momento que a gente analisa, assim, atentamente os dois institutos, tem uma pequena diferença. Qual é?
Na causa de extinção de punibilidade, o fato é típico e antijurídico e o indivíduo é culpável. Em um primeiro momento, o Estado pode sim exercer o ius puniendi. Ele pode aplicar uma pena a essa pessoa. Só que esse Estado, esse exercício do ius puniendi que podia até aqui, a partir daqui ele é fulminado por conta de uma causa de extinção de punibilidade que está no artigo 107, ou na parte especial, ou na legislação penal extravagante. Ou seja, durante um certo tempo, o Estado podia punir. A partir de uma determinada ocorrência, o Estado não pode mais punir. Isso é o que caracteriza uma causa de extinção de punibilidade. Agora, na escusa absolutória, a gente tem um fato que é típico e antijurídico, mas em razão da lei, o Estado não pode punir essa pessoa em nenhum momento. Nunca existiu a possibilidade de o Estado exercer a punibilidade sobre aquele determinado agente. Deu para entender? Na causa de extinção de punibilidade, o Estado poderia punir até a ocorrência de um fato. Na escusa absolutória, o Estado nunca pôde punir em razão de alguma previsão legal, perfeito? E um exemplo disso está no artigo 181 do Código Penal, que diz que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, que é os crimes patrimoniais, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, por exemplo, se eu furto um amigo meu, o Estado pode me punir sim, ele pode exercer a punibilidade até um certo ponto. Caso prescreva, a partir da prescrição eu não posso mais ser punido, mas o Estado chegou a ter ius puniendi, perfeito? Agora, se eu furto dinheiro da minha mãe, e a minha mãe não entra no Estatuto do Idoso, imagina a minha mãe tendo 50 anos e não tendo nenhum tipo de deficiência intelectual, perfeito? Se eu furto a minha mãe, apesar de ser um fato típico e antijurídico, o Estado nunca vai poder me punir em razão do artigo 181. Combinado? E aí, turma, para encerrar essa aula, temos as condições objetivas de punibilidade. O que é isso? Essas condições objetivas, elas não se relacionam com a vontade do agente, só que elas estabelecem um marco temporal ou uma determinada situação em que a conduta do agente somente será crime se existir essa determinada situação ou marco temporal. Não entendeu? Isso está no artigo 178, é um exemplo da lei de falências, que é um crime. Que o crime é deixar de elaborar, escriturar ou autenticar antes ou depois da sentença que decretar falência ou conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatório. Então vamos lá, se eu perguntar para vocês, é crime o empresário não elaborar essa documentação? Vocês vão me perguntar, Jorge, existe a sentença de falência? Existe a sentença que concede a recuperação judicial? Existe a sentença que homologa o plano de recuperação extrajudicial? Se essas sentenças não existirem, pouco importa a bagunça que o empresário fez na empresa dele. Não há crime, você entendeu? Então, esse crime só passa a existir no momento em que existe a sentença da falência, da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial. Sem essa sentença, não há que se falar em crime, independentemente da conduta do empresário. Por isso que é uma condição objetiva de punibilidade. Muito obrigado, galera. Bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.